vai subir bem, pode pôr o telhado que vai funcionar. Quando você não faz os alicerces bem feitos, né, não faz de forma intencional, ele aconteceu, foi feito de qualquer jeito, provavelmente você vai ter problema para subir um muro, para subir uma parede, para subir o telhado. Vai ficar meio capenga. É essa analogia que eu gostaria que vocês entendessem claramente, certo? Então, o que é cultura? Cultura é um dos pilares, né, um dos alicerces da empresa. Se você fosse perguntar para mim quais são os grandes pilares, para mim é cultura, gestão, liderança, tração, que é o poder de venda, e financeiro. Para mim, são 5 pilares que uma empresa tem que ter para sustentar e subir qualquer parede, qualquer telhado que vai sustentar, vai ficar bom. Porém, a cultura, o que é cultura? Cultura, eu gosto de dizer assim, é o jeitão de ser da empresa. É fácil dar outra analogia. Se a gente fosse falar de Brasil e Japão, vamos fazer uma analogia aqui. Japão, simplesmente não tem terra, tudo que você planta não dá, né? Um país que realmente tem um grande problema de natureza, de terra, de tudo, é uma das primeiras economias do mundo. Brasil, né? Uma das nações mais prósperas em questão de terra para tudo quanto é lado, tudo que você planta água, dá. Tudo em abundância. Exatamente, abundância. E por quê? Por que ela é... Nem sei que colocação que ela está em economia mundial, melhor nem dizer. Por que você acha? Qual é a diferença? Cultura. Cultura. Então, olha como a cultura é impactante, como a cultura ela é determinante. Então, ela é o jeitão de ser da empresa. E quando os donos não fazem de uma forma intencional, simplesmente a cultura acontece. Por quê? Porque é o jeitão da empresa. Né? Aí pega o jeitão do dono. Isso, né? Que foi acontecendo. Essa é a palavra. Toda empresa tem uma cultura. Então, você não pode chegar na empresa e falar que não tem cultura. Não, toda empresa tem uma cultura. Agora, se ela é boa, ou se ela é a cultura que eu quero como dono, se é a cultura que está dando resultado, já são outros 500. Né? Então, quando você chega numa empresa que está um caos, que tem problemas para a gente organizar, que tem problema de liderança, que tem problema de resultado, um dos grandes problemas está na cultura. Né? Não é uma cultura de feedback, não é uma cultura de resultado, não é uma cultura que as pessoas estão focadas em resolução de problemas, não é uma cultura onde as pessoas se comunicam bem. Não é. Tá? Você percebe logo. Então, Nívia, então como é que a gente faz com a cultura? A cultura ela é um bem, eu falo, é algo intangível que afeta o tangível. Porque quando você vai falar de cultura, a pessoa fala, Nívia, como é que mede? É intangível. É intangível, não dá para pegar. Sim. Né? Só que afeta o tangível. Todo o tangível afeta. Né? Então, é como se diz, cultura é você definir claramente quais são as regras da sua empresa, quais são as diretrizes estratégicas que você quer, quais são os comportamentos, os valores, que são os comportamentos que você quer que as pessoas que estejam dentro da sua empresa tenham, né? Então, eu sempre... Nívia, mas não precisa. Não, mas não é aquela cultura que a gente põe na parede, hein? Vamos falar. Porque eu entro em várias empresas que tem lá, né? Até no site tem. Aí, quando você vai conhecer a empresa, aquilo não é verdadeiro, né? Então, presta atenção, empresário. Estou falando para você que cultura é aquilo que se vive todo dia, que se respira, que está na veia do dono. Né? Essa é a diferença. Eu prefiro muito mais uma cultura vivida do que uma cultura na parede. Não gosto de nada na parede. Né? Perfeito. Quando eu vejo na parede, já me dá até arrepio. Falo, Jesus, se é que isso está funcionando ou não, né? E aí, quando você faz umas primeiras perguntas para as pessoas, você percebe que não está funcionando é nada. Né? Então, quando você tem uma cultura intencional, é quando você para pensar um pouco, primeiramente, aonde você quer que essa empresa vá. Para onde você quer que ela vá? Onde você vê essa empresa daqui 3 anos? Né? Para onde você quer que ela vá? Isso é a nossa visão. Então, eu preciso dar uma visão para as pessoas que estão dentro ou que eu vou convidar para trabalhar comigo, para saber se essas pessoas também querem ir para lá. Então, eu faço uma analogia do ônibus. Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta. Você ia subir... Vou fazer uma pergunta para você, Paloma. Você subiria num ônibus que não sabe para onde vai?
Subiria? Definitivamente não. Provavelmente não. Se você subisse, vamos supor, pode até subir, né? Eu falo, não, acho que eu subiria para ver o que dá. Sim, você subiria para ver o que dá, né? Mas daí você falaria o quê? Vamos ver o que dá, vamos de qualquer jeito, né? Se não tiver bom, eu desço do ônibus. Entendi. Mas eu não estou querendo essas pessoas para fazer a viagem comigo. Então eu falo, então veja bem, você não saber para onde você quer ir e não definir isso claramente, como é que eu vou chamar as pessoas, né? O acaso vai determinar para onde você vai. Para fazer essa viagem comigo. Então, primeiramente, quais são os elementos de uma cultura? Tem alguns, eu não gosto de padronizar, mas pelo menos uma visão precisa ter. Para onde nós vamos? Qual é o famoso ponto B que o pessoal fala? Eu estou no A, o famoso ponto B. Para onde nós vamos? O que nós queremos? Tá? O que eu quero dessa empresa? Qual é o meu sonho grande? Qual a minha ambição? Né? Para ver se eu contrato pessoas e chamo pessoas que também querem essa missão. Né? Essa ambição. Lembrando que a missão da sua empresa tem que vir depois da sua missão pessoal. Isso, certo? Com certeza. O que você quer para você, para a sua empresa te dar. É isso mesmo. Então, a visão é um elemento da cultura. Um outro elemento da cultura que precisa ser definido é a missão. E o que é a missão? Qual a razão de ser? Por que você criou essa empresa aqui? Criou para quê? Por que ela existe? Todo dono de empresa tem que conseguir responder isso. Porque se a pessoa responder, Nívia, eu criei minha empresa para ganhar dinheiro, beleza, não tem problema algum. Porque o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar pessoas e nós vamos criar processos só para dar dinheiro. Entendi. Percebe? Então, eu não vou estar muito preocupada se a pessoa está feliz, se a pessoa não está feliz, se a pessoa está motivada, se não está a pessoa motivada, se eu cuido da pessoa, se eu não cuido. É dinheiro que interessa. Percebe a diferença? Que a maioria não é por dinheiro. São pouquíssimos. Propósito. Normalmente tem um porquê por trás, né? Se for só por dinheiro, eu falo, dona, duvido que só por dinheiro, nesse país aqui, presta atenção, que é difícil você ter uma empresa, duvido que é só por dinheiro. Aqui no Brasil é muito difícil, né? Porque ser empresário no Brasil é muito difícil. Então, tem algo mais que eu tento arrancar do empresário, sempre, para ele entender o que está por trás disso. E quais as respostas, né? Você tem? Vem, porque eu quero ajudar pessoas. Normalmente vem isso, porque eu quero aumentar a empregabilidade, empregos no Brasil, porque eu acho que... outra coisa, eu quero ter liberdade de tempo. Boa essa, não é? E aí vai ver que está totalmente escravo do tempo depois, né? Porque não sabe... Por falta de gestão. Por falta de gestão, isso. Então, porque eu não quero ser empregado de ninguém, porque eu escuto bastante essas coisas aí, porque eu quero ter uma liberdade, né? Porque eu quero sair de férias, porque eu escuto bastante coisa assim, né? Ter mais tempo com família, legal. Só que depois que ele vai tendo a empresa, ele vai ver que isso aí não é bem verdade. Que, na verdade, a empresa é que vai te controlar. Isso, exato. Se você deixar, né? Se deixar. Exatamente. Então, a missão é muito importante. E aí, para mim, a outra coisa definida que tem que estar na cultura, que para mim é o principal, que são os valores. Valores que eu estou falando são os comportamentos que eu quero que as pessoas que vão subir neste ônibus tenham. Né? Porque eu preciso escolher esses comportamentos. São valores, e outra coisa, valores são inegociáveis. São princípios. Né? E eu preciso deixar claro intencionalmente na minha cultura que eu contrato pelo valor, eu promovo pelo valor e eu demito pelo valor. Né? Então não é pessoal. É profissional. É baseado num fundo, num valor, numa cultura que eu quero para a minha empresa. Olha como fica muito mais fácil quando tem uma cultura. Isso. Quando um líder vai dar um feedback para o liderado. Quando isso não está definido, ele começa a pegar em coisas pessoais. Nossa, aí... E não usa o pano de fundo, que é a cultura. Então, quando eu entro numa empresa, como é que eu dou feedback? É muito pessoal. A gente não é pessoal. Feedback é profissional. Pano de fundo, cultura. Cultura. Então, eu pergunto, o que você está fazendo? Ajuda a gente a chegar no objetivo que a empresa quer, que é aqui, essa visão aqui? Não. Então, você precisa mudar o jeito que você está fazendo. Esse comportamento que você está tendo ajuda a gente a chegar aonde a empresa quer chegar? Não. Então, você precisa mudar esse comportamento. Percebe que fica muito mais fácil, né? Enfim, estou falando de uma forma macro, mas é isso, é o pano de fundo. Então, a cultura tem que ter isso. A cultura tem que ter claramente como as coisas funcionam aqui dentro da empresa. Como é que vai funcionar? Como é que o bumbo toca? Essa é a palavra. Como é que o bumbo toca aqui na empresa? Né? Então, toca desse jeito. Por exemplo, se um valor meu é gratidão,
né? Que isso é um valor da minha empresa, tá? Só para falar. A excelência também tem os valores claros. Se um valor é gratidão, eu vou dizer para você que se você reclamar todo dia, eu não admito. Percebe? Olha. Está contra um valor. Então, se eu tenho um reclamão lá dentro da empresa, esse cara não serve. Ele está contra os meus valores. Esse cara não serve. Ai, Nívia, mas é difícil. Eu sei. Eu não falei que era fácil. Eu falei que é Por possível. isso que eu tô aqui para te ajudar nisso. É isso. Por isso que você precisa do meu serviço. Por isso que é mente, né? É mente. Por isso que é mente empresário, né? Isso é muito da comunicação. Ah, sim. Você precisa comunicar à sua Isso, equipe quais são os seus valores, isso. Então, qual a sua missão. Perfeito. Falou da cultura, você tocou um ponto importante, né? É essencial. Por exemplo, define a cultura. Né? Aí tem várias coisas que você pode colocar na cultura. A gente não precisa de engessar, não, tá? Eu falei para você de 3 pontos para mim essenciais, que não pode faltar. Mas pode colocar o que você quiser ali. Tipo, como a gente comemora as coisas aqui como que a gente faz quais são os nossos rituais, que eu adoro rituais. Rituais consolidam práticas, né? Então, sempre os meus clientes, eu falo para colocar um ritual, sabe? Depois eu te dou um exemplo de rituais. Aí, legal. Definimos. Agora nós vamos fazer o quê? Comunicar isto. Perfeito. Não é Sabe o que eu lembrei aqui? A CIMED. Ah, A CIMED é um exemplo, tem muitos estudos de caso da CIMED, porque por que tantas pessoas querem vestir a camisa da CIMED? Perfeito. E eles levam demais a equipe junto com eles. É o que eu pela percebo. cultura. É a cultura. A cultura da CIMED cultura. é muito A forte. cultura. Olha só, você tocou num ponto. Gente, olha como é importante cultura. A cultura é como, uma vez ela definida, ela comunicada e vivida. Ó, funcionário percebe, cliente percebe, consumidor percebe, você está percebendo. Como consumidora. Exatamente. Você viu, alguém falou, não, você está percebendo. Por quê? Porque é intencional. Essa é a palavra, é muito. A gente precisa aprender a fazer as coisas com mais intencionalidade. Entendeu? Não é por acaso as coisas na nossa vida. Não podemos deixar o acaso. Tem que ser intencional. Né? É muito diferente isso. Olha que bacana. Eu lembrei, no TikTok tem uma padaria que tem um TikTok muito forte. E é o chefe que grava com os funcionários. Os funcionários estão ficando famosos. Perfeito. E o chefe é um líder nato. Ele faz piada, ele é maravilhoso, mas você sente por trás da tela o carinho que os funcionários têm com ele. E então, esses funcionários começaram a ficar famosos e um deles foi contratado pela CIMED. Olha que bacana. E aí, ele gravou falando com orgulho de estar entregando um funcionário da padaria para a CIMED. E hoje o menino está lá no TikTok gravando para a CIMED com orgulho. Com orgulho. Vestiu a camisa da padaria e hoje está vestindo da CIMED. 2 empresas, independentemente do tamanho, que foram líderes e que ajudaram essa pessoa a crescer. Perfeito. É o que eu falo. É muito legal, lembrei desse exemplo que eu vi. É por isso que eu estou falando, olha a importância do líder. Para mim é fantástico, né? Por isso que eu sempre quis ser líder. Você muda a vida de uma pessoa. E você teve esse líder na sua vida, né? Sim. Que te ajudou, que te ensinou, que te impulsionou. Exatamente, né? Exatamente. Então, sobre a comunicação é importante, meu Deus. Trazendo um dado estatístico que é muito importante, 80% das falhas dentro das empresas são falhas de comunicação. Gente, é muito sério comunicação. E as pessoas não estão preocupadas da forma que elas se comunicam. Não estão nem um pouco preocupadas. Né? Nem o dono, nem o líder, ninguém está preocupado. Né? E é responsável por 80% das falhas. Mas as pessoas não veem que é comunicação. Porque as pessoas, o brasileiro, por ser muito imediatista, nós somos muito imediatistas, né? Então, quando você vê um problema dentro da sua empresa, você não vai a fundo para entender a razão daquele problema. Você vê e fala, eu acho que foi isso, e sai resolvendo. Imediatismo. E aí, o problema acontece de novo. Por que será? Porque nós não fomos a fundo nas causas reais e raízes de causa do que aconteceu. Quando a gente vai a fundo, 80% é falha de comunicação. E eu estou falando de comunicação, seja ela verbal, seja ela escrita, ok? Seja ela colocada... Comportamental. Enfim, comportamento, isso, a gente se comunica de várias formas, né? Então, por exemplo, como que eu comunico a minha cultura? Então, pensando nisso, eu tenho que entender o seguinte, o que é comunicar? Comunicar é eu falei e você me entendeu.
Aí a gente se comunicou. A partir do momento em que eu ponho na parede, ou que eu solto no site, ou que eu só informei, eu não me comuniquei. Porque eu não sei como aquelas pessoas interpretaram aquilo que está escrito ali. Né? Então, eu falo que uma das regras da comunicação que eu gosto, quando eu dou treinamento de comunicação, é quando você desengravida a palavra. Mas, Nívia, o que é isso, Nívia? O que é desengravidar? Desengravidar é o seguinte, uma pessoa grávida, você olha e fala, o que tem aí? É homem ou mulher? Você não sabe o que tem, né, quando você olha, sabe? Você não conhece a pessoa. Sim. Você olha ela grávida, você sabe se é homem ou mulher? Não, né? Não. Então, eu falo desengravida para você entender o que está lá dentro, né? É uma metáfora que eu faço e é verdade. Então, a palavra, por exemplo, gratidão, desengravida ela. Se é um valor, desengravida ela. O que é desengravidar? Deixa claro o que significa gratidão para você. Como eu pratico gratidão dentro da empresa e como eu não pratico gratidão dentro da empresa. Desengravidei. Respeito, se é um valor, desengravida. Porque respeito para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra, não pode? Sim. Quantas vezes, para mim, respeito é eu chegar no horário que eu combinei com você? Por exemplo. Para outra pessoa que eu conheço uma pessoa da minha família, que horário, chegar atrasado não é falta de respeito. E tá tudo bem. Eu não estou dizendo que tá errado, entendeu? É entendimento. Ela não acha que é falta de respeito. Pô, só atrasei, pô, na boa, beleza. Então, por isso que eu não posso deixar lacunas de interpretação numa comunicação. Concorda? Sim. Porque quando eu deixo lacunas, você tem liberdade de construir o que quiser na sua mente. Concorda? Uhum. Mas não, eu quero que você construa o que eu estou comunicando para você. Né? Então, comunique de forma clara a sua cultura. Transparente, lúcida, clara. Essa tem que ser a comunicação dentro da empresa. Então, é eu colocar, desengravidar, deixar claro e perguntar para cada um se está entendendo. Aí entra o papel do líder. Se você tiver um líder abaixo de você, dono, esse líder tem que fazer essa comunicação. Então, você vai desdobrando isso de forma muito, que eu falo, no detalhe, para a pessoa entender. Dê alguns exemplos práticos. Né? Não, reunião. Reunião. Você faz reunião de cultura. Começa no onboarding. Não, você pessoal, exatamente, bem lembrado, exatamente o que eu falei. Primeiro, na hora da contratação, primeira coisa que eu falo, eu vou contratar com fit cultural. Por isso que eu estou falando que a cultura é importante, empresário. Quando eu defino, eu só ponho para dentro quem tiver o fit cultural meu. O pessoal pergunta, Nívia, o que é mais importante numa contratação? Perfil comportamental. Comportamento. Se uma pessoa é melhor tecnicamente, mas eu percebo que não tem valores congruentes com a empresa, não contrata. Não contrata. Não contrata, eu falo. Pode Por quê? ser Porque com habilidades técnicas. Eu estou falando para contratar. Não põe para dentro. Porque olha por você. Você já tentou mudar comportamento, Paulo? Difícil, hein? Se a pessoa não quiser mudar, então, ninguém muda ninguém. Então, isso é difícil. Agora, pensa valor. Valor são princípios, não é? Que a pessoa carrega desde lá atrás. Isso, que muitas vezes você carrega. Muitas vezes, na maioria das vezes você carrega quando você tem de família, de berço. Uhum. Meu Deus, como que essa pessoa vai mudar? Né? Você fala, para mim não tem nada a ver esse valor. Entendeu? E a pessoa também não vai estar trabalhando feliz, né? Porque a empresa também é fora do valor dela. Isso que eu ia falar em seguida. Então, cada um no seu quadrado. Isso que eu falo. Então, a pessoa não é motivada. Então, primeiro, ela está dentro ou fora da cultura? Se ela estiver fora, ela está desmotivada, com certeza. Não bate com ela, não tem nada a ver. Sim. Então, na contratação com você, sempre com fit cultural. Essa, para mim, é uma escolha importantíssima. E como você comunica? Aí você tem os rituais de cultura. Tem que fazer rituais de cultura. Não é simplesmente fazer... Sabe o que as pessoas fazem? Um evento. Porque eu chamo evento da cultura. Culture Day. A gente chama Culture Day. Fica lindo, não fica? Que lindo, nome em inglês, bonito. Mas na prática... Não, o pessoal gosta dessas coisas. Gosta desses nomes em inglês, né? Culture Day. Ok. O que significa? É o dia da cultura. Eu falo, é lindo, eu falo. Nívia, vamos fazer um café da manhã? Beleza, pode fazer. Eu aprovo. Estou junto, Sim. às vezes, quando eu ajudo a construir tudo isso. E aí morreu. Juro por Deus. Um dia no ano. Exatamente. Eu tenho um cliente que faz 6 meses que fez o dia da cultura e ainda pergunta a menina por que não está funcionando. Né? Porque é um processo. Não é fazer um dia. Então, eu vou te fazer a mesma pergunta. De novo, leva para relacionamento. Você ama a sua mulher, o seu marido, o seu namorado, leva para jantar uma vez por ano só. Vê se fica bom o negócio.
pessoa, ela faz um evento e ela quer que o negócio consolide. Não é? Não consolida, querido. Não, são práticas, são rituais. Né? Então, aí eu trago para vocês aqui, ó, de novo, vou falando. Eu faço muita analogia com casamento. Porque casamento, quem é casado ou não, um relacionamento, como que você constrói um relacionamento? É diário. Concorda? Não é com práticas isoladas. É o dia a dia. É o diário. É todo dia fazendo algo que daí você vai criando confiança, cumplicidade, né? Criando raiz para o negócio crescer. É a mesma coisa na empresa. Nós estamos ali pessoas, a gente está falando de pessoas, eu sempre falo, nós não estamos falando de outra coisa. Então, a gente precisa tratar pessoas, precisa entender de pessoas, precisa gostar de pessoas, precisa entender de pessoas. Né? Então, comunique de uma forma que a pessoa entenda. Faça rituais para consolidar o conhecimento. Porque se eu falar uma vez só, não vai ficar. Pode esquecer. Né? Então, primeiro, rituais. Para quê? Para consolidar mesmo, na prática. Então, rituais, como pode ser, Nívia? Faça todo mês um café da manhã de cultura. Faça reunião de cultura. Todo mês. Todo mês. Determina já, faz o calendário para o ano. Para o ano. É inegociável esse dia. Então, você vai batendo na tecla. Quando você faz reunião 1 a 1 com o seu liderado, põe o pano de fundo a cultura, de novo. Começa uma reunião com a cultura na televisão. Ser relembrada. Sempre. Até entrar na veia. Uhum. Até entrar na veia, eu falo. Tem que entrar no sangue. Né? E aqui, como entra no sangue? Todo dia. Isso chama-se educação. Então, eu falo que o líder e o dono têm que entender que a empresa é uma escola. Nós temos que educar as pessoas naquilo que você quer. É uma educação. Né? E por quê? Me desculpem, as pessoas... A educação já vem falha. Você põe para dentro da tua empresa pessoas com falha de educação. Concorda? E hoje está pior ainda. A educação, família falha na educação, a sociedade falha na educação, a escola falha na educação. E a faculdade falha na educação. E essa pessoa vai vir para o mercado de trabalho e vai cair na sua empresa. É isso que eu falo. Quando ela cai na sua empresa, se você escolheu ela... As chances dela falhar também aí são muito grandes. Mas é claro que são. É claro, é normal. Por isso que eu falo de gostar de pessoas. Mas ela não tem isso, não tem... Então, veja, vai educar? Vamos educar. Vamos educar. Você escolheu, põe para dentro. Bora trabalho duro. É isso que eu falo. Comunicação. Então a comunicação é isso. Uma outra coisa importante da comunicação é você, que eu acho muito tênue isso, né? Que é a linha da assertividade, né? Então a comunicação, para dar certo, inclusive o líder e o dono, ele precisa ser uma comunicação assertiva. E assertiva significa a medida certa. Então a medida certa é nem tão bonzinho, nem tão rígido. Tipo assim, você poderia ter uns comportamentos que dentro da nossa cultura. Porque, entende? Porque isso não passa firmeza, isso não passa confiança, postura, que é importante. Aí, do outro lado, o ser muito rígido, também agressivo na fala, também não funciona. Então, vê como é tênue. Né? Então, a assertividade é o meio termo. É a medida certa no momento de ser firme para dizer o que não está bacana, né? Ou contra a nossa cultura, o que não está legal, o que eu não estou gostando, né? Ou comunicar de forma firme o que eu quero para a empresa, né? Mas de uma forma que eu não seja agressivo. Como fazer isso? Mas faça um curso de comunicação. Aprenda a se comunicar. Comunicação não violenta. Isso. Importantíssimo a ser lido. Exatamente. Acredito que todo líder e chefe precisa fazer. Todo líder precisa fazer, para mim, uma habilidade. Comunicação eficaz, né? Porque é muito importante. E outra coisa da comunicação você precisa entender da pessoa com quem você vai se comunicar. Na verdade, você precisa, acho que, entender mais do outro do que de si mesmo. Né? Não, sim, quando você vai se comunicar, quem é o receptor? Quem é que está recebendo essa mensagem? Então, quando você vai se comunicar, eu preciso me preocupar muito com o perfil daquela pessoa. Né? Então, eu faço muito esse exercício, não é fácil. Eu aprendi muito a fazer isso. Não é fácil, eu estou avisando. Mas é necessário. Né? Então, eu, quando era líder, fiz muito isso.
e funcionou muito bem, então funciona, quero dizer para você que funciona. Quando você vai dar um feedback, por exemplo, ou quando você vai delegar uma atividade a alguém, primeiramente, qual é o perfil daquela pessoa? Porque a forma de eu falar com ela é diferente. E por isso que eu falo que o líder ele tem que aprender a navegar, essa é a palavra, nos vários perfis das pessoas. Por isso que é um trabalho difícil e tem que gostar de pessoas. Então, eu tinha 5 pessoas na minha equipe, então cada um com um perfil. Tinha 2, 3 iguais, mas tinha outra diferente. Então, eu não posso falar com uma pessoa que tem um perfil mais influente, criativo, né? Como deve ser o seu, Paloma, por exemplo, de uma forma que eu vou falar com um cara que é analítico. Não posso falar da mesma forma. Ele não vai absorver a informação. Entendeu? Sim. Então, eu preciso ter uma qualidade de comunicação focada muito mais no perfil da pessoa. Porque ela vai absorver isso da melhor maneira possível. Então, eu preciso ter essa preocupação. E eu percebo que as pessoas são muito mais preocupadas com elas do que com quem vai receber a informação. Né? Então, eu estou muito mais preocupada em responder do que em compreender você. Essa é uma falha muito grande das pessoas dentro das empresas. Tanto que as pessoas ficam falando, eu falo, gente, vamos escutar primeiro, né? Então, para compreender, a partir do momento que eu compreendo, eu consigo formar uma melhor ideia sobre aquilo que você está falando e talvez eu faça uma pergunta mais adequada a você, talvez eu faça uma colocação mais adequada ao que você acabou de me trazer. Então, percebe como que a comunicação... Tentar entender por que fulano está agindo daquela forma. Isso. Então, colocando isso na comunicação... Olha como a comunicação é importante. Primeiro, porque eu falo que as pessoas elas não entendem muito a diferença entre ouvir e escutar. Tem diferença. Né? Você se lembra quando... você tem uma diferença grande de idade comigo, provavelmente. Mas, você se lembra, não sei se você brincou daquele telefone sem fio? Uhum. Ok. Então, e aí sabe o que eu ainda acho que eu vou nas empresas? Vocês estão brincando ainda de telefone sem fio dentro das empresas. Ou seja, se começa uma comunicação e ninguém está preocupado como vai chegar. Né? A brincadeira não tem graça dentro da empresa. Sim. A brincadeira traz prejuízos gigantes. Então, está cheio de ruído. Cheio de ruído, exatamente. Então, a diferença... Quando a gente brincava de telefone sem fio, a gente apenas ouvia. O que é ouvir? Ouvir é a captação do barulho sonoro pelo nosso aparelho auditivo. Somente isso. Então, se a gente estiver aqui agora e passar um ônibus, uma moto, você vai captar esse som pelo seu aparelho auditivo e acabou. Vai embora. Ok? Ouvimos. Escutar. Escutar envolve, além da captação do nosso aparelho, envolve você estar presente naquela comunicação, né? Então, é você estar presente naquela comunicação. Você está querendo compreender o que aquela pessoa está falando, né? Você está escutando ela. E escutar... leva você a, quando você começa a falar, está falando, eu começo a me remeter a coisas da minha mente que tem a ver com o que você está falando. Eu começo a rebuscar, olha só, porque eu estou presente. Para você presente. Gerar identificação isso, com a pessoa. Isso, e até contribuir com aquilo que você está dizendo. Né? E falar, amigo, eu te entendo. Isso, exatamente. E nós podemos fazer isso juntos. Isso, exatamente. Aí a gente constrói algo, né, que possa ser um ganha-ganha. Bom para você, bom para mim. Né? E mesmo que eu queira convencer, agora sim, vender uma ideia a você, como a gente está vendendo muitas vezes, mas eu estou percebendo que você não está concordando por alguma coisa, eu também preciso te compreender para fazer o quê? Para te influenciar de uma maneira que você compre essa ideia. Olha só, concorda? Sim. Se eu não te escuto para te compreender, eu vou colocando o que eu acho que eu quero. Né? Não funciona assim. Eu falo, gente, não funciona assim. As pessoas não vão fazer o que você quer, do jeitinho que você quer, porque você quer. É entender e ser entendido. Então, você precisa usar um pouquinho de inteligência emocional, precisa usar um pouquinho da comunicação para compreender e tentar influenciar aquela pessoa naquilo. Qual a importância da validação nesse processo? A validação. Antes de haver uma crítica.
Isso. Né? Comunicação não violenta fala muito disso, de você validar. Isso, valide, entenda por que aquela pessoa, né, pensa daquele jeito. E a validação, além de você entender a validação, as pessoas não gostam, sabe, Paloma? A pessoa, Nívia, a gente fica muito chato quando fica validando, porque eu falei, tá bom. Eu falei, gente, a gente não está querendo ser legal aqui. A gente só está querendo ser compreendido e se comunicar. Qual é o objetivo? Então, quando eu falo, eu já peguei vários, por exemplo, líder e liderado. Aí vem um liderado e fala, um cliente mesmo, vem para mim e fala assim, Nívia, é um supervisor. Exemplo, é um supervisor financeiro e tinha a diretora financeira. E ele falava assim, Nívia, eu estou toda hora lá levando o relatório que ela está me pedindo. E toda hora que eu chego lá, o relatório não está do jeito que ela quer. E ela está me chamando de incompetente. E ele estava dando tudo de si. Exatamente. Ele falou, eu estou dando o meu melhor. Eu falei, entendi. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você chegou a perguntar para ela como é que ela quer o relatório? Valida com ela o jeito que ela quer o relatório. Como assim, Nívia? Querido, o que está faltando? Eu falei, qual é a reclamação dela? Aí eu chego lá, ela fala, poxa, por que você não colocou a coluna aqui do ticket médio do cliente? Aí ele falou, mas eu não tinha entendido que ela queria o ticket médio também. Então, lindo, faz assim, valida as coisas. Tipo assim, entendi, você está me pedindo isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui, rapidamente no papel, como que você quer o relatório. Você valida para mim se é isso? É isso que você quer? Olha só. Aí ele falou, Nívia, eu vou desenhar, querido. É melhor você desenhar uma vez e validar com ela? Ou quantas vezes você está indo com ela? Nívia, já é a terceira vez. O que é melhor? Ai, mas chato ficar... Não é nada chato. Valide, tenha certeza do que ela passou. Porque o problema, na verdade... Eu falei, mas ela não devia melhorar a comunicação dela. Aí eu falei, você controla ela? Você controla o outro? Né? Ele falou, não. Quem você controla? Si mesmo. E malemar ainda, né? E malemar ainda a gente se controla. Mas, eu falei, o que a gente consegue mudar? Ela ou você? Ele falou, não, eu consigo mudar eu. Então, vamos mudar você, lindo. Muito mais fácil, né? Você não está querendo entregar para ela uma coisa boa? Bora lá fazer isso. Qual é o objetivo? Gente, foco objetivo. O objetivo é entregar o relatório. Quantas vezes você voltou? 3 vezes. Está me chamando de incompetente. Você sabe que você não é. Ela também sabe. Porque senão ela não estava com você aqui. Mas está se passando de incompetente. Né? E ela, na verdade, tinha reclamado para mim dele também. Pelo amor de Deus, Nívia, o que acontece com ele? Ele entra aqui, não deve estar prestando atenção no que eu estou falando. Você dá um jeito no cara, eu estava ajudando. Eu falei, né? E claro que eu falei, você também está com um problema de comunicação. Mas eu falei, não vou falar com ela, né? Deixa eu falar com ele primeiro. Né? E então, essa validação é você, além de mostrar tudo isso, você fala assim, eu falei uma coisa para você. Por favor, Paloma, repete para mim o que você entendeu do que eu falei. Concorda? As pessoas não fazem isso. Os líderes não fazem isso. Os líderes acreditam, donos de empresa não fazem isso. Os líderes acreditam que eu falei, foi dando comando, ele sabe o que fazer. Aí, quando volta, por que não ficou do jeito que eu queria? Por que você acha que não ficou do jeito que eu queria? A bola está contigo, cara. Não está com o outro. Está contigo. Né? Então, tudo está com a gente? Sim. Sim. Sim, eu falo, sim. Né? Porque o outro você não controla. Né? Então, eu gosto muito as pessoas sempre falam isso, em casamento também. Você sabe também, falando de comunicação, Paloma, que por isso que eu falo da importância da comunicação. Estatisticamente, nessa mesma estatística aí que os 80% das empresas, mais dentro de casamento, o maior percentual de separação de casamento não é o dinheiro. A comunicação vem em primeiro. O dinheiro é o segundo maior item. Olha só a importância da comunicação. Pais e filhos, estatisticamente, o maior problema de pais e filhos é comunicação. Olha só, gente. Vou estudar comunicação então, urgente. A gente não pode simplesmente tratar a comunicação de qualquer maneira, né? A gente está brincando de se comunicar. A gente não pode fazer isso mais, né? Eu acredito que em tudo, né, Nívia? Você ser intencional.
Isso, uma intencionalidade inclusive em na tudo, que eu comunicação, falei. desde o começo do que a gente está falando aqui. Exatamente. É você ser claro, né? Intenção nos objetivo. seus valores, na sua cultura, nos seus processos, nos seus Perfeito. treinamentos e na Perfeito. sua comunicação, tudo isso. E daí, falando nisso, Paloma, eu lembrei de que eu gosto falando desse negócio de controlar, de você validar, de você entender que está contigo a bola, né? Para as coisas ficarem do jeito que você quer. Que as pessoas sempre falam, pô, sempre eu, Nívia, você sempre fala que a gente... Por quê? Por que eu falo isso? Eu gosto muito da regrinha do 3/3. Não sei se você conhece a regrinha do 3/3, né? Eu sempre desenho assim, mas vou explicar. O que é a regrinha do 3/3? Se você tem um problema, seja ele qual for, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, qual for o problema, né? Vamos fazer a regra dos 3/3. Se você tem um problema, 1/3 do problema é você. Porque senão você não teria o problema, né? Concorda? 1/3 do problema é você. O segundo terço é o outro. Porque se você tem um problema, deve ter alguém envolvido nesse problema. Concorda? Sempre tem o outro, né? O outro, você entenda, pode ser até uma equipe. O outro, tem um outro. O terceiro terço do problema é o ambiente onde esse problema acontece. Porque também tem, né? Então, pode ser na empresa, pode ser na sua casa, pode ser no casamento, pode ser no mercado, né? Pode ser o cliente. O cliente não, pode ser onde aconteça, numa negociação. É o ambiente onde esse problema acontece. Você só controla o seu 1/3. Concorda? Total. Os outros você não controla. E as pessoas querem controlar. Querem controlar o outro, querem controlar o ambiente. Então eu falo, você não controla. Você só controla o seu 1/3. Então eu sempre pergunto, você está fazendo 100% do seu 1/3? 100% mesmo, eu pergunto, para resolver esse problema? Todas as vezes as pessoas falam, não, Nívia, não estou. Então vai fazer o seu 100%. Cara, vai fazer o seu 100% do seu 1/3. Entende o que eu quero dizer? Né? É um exemplo, meu filho é jogador de basquete, joga basquete. Fui assistir semana passada o jogo dele, ele já sabe mais ou menos o que eu penso. Né? Aí ele assistiu o jogo dele, eu normalmente não me intrometo, não falo muita coisa, mas se pedir opinião, eu vou dar. Pediu, né? Pediu, vou dar. Se não pediu, fico quieta, mas se pediu, eu vou dar, né? Aí ele já saiu do jogo reclamando, porque o treinador, porque não sei o quê, e veio e falou, mãe, o que você achou? Então, sabe o que eu achei? Olha aqui pra mim, falei pra ele. Olha aqui pra mim. Você fez 1/3 da sua parte? Você fez 100% da sua parte dentro da quadra? Ele falou, não, mãe. Então, quietinho. Assunto encerrado. Então, para de culpar os outros, para de culpar o ambiente. Para de procurar problema no seu treinador, no juiz. Estava falando de juiz para mim. Para. Né? Você fez 100% da sua parte na quadra. Eu falei, filho. Que é onde estava o seu controle. Isso. Ele falou, não, mãe, não fiz. Você deu 100%? Não, não dei. Então, vai dar. Vai fazer sua parte. Né? Porque a gente faz isso. A gente faz isso em casamento também. Quantas vezes as pessoas reclamando? Quantas vezes eu vejo as empresas, as pessoas reclamando do chefe? Porque meu chefe, porque meu líder, porque o dono da empresa, porque a empresa... O tempo inteiro eu escuto isso, gente. Né? Eu falo, e você? Vamos falar um pouquinho de você?